Salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de cultura racional. Vou dar sequência na página 16. Para quem desejar adquirir o livro físico é no www.culturaracional.com.br. Então vagavam sem destino, até envelhecer de tanto vagar, os mistérios desafinando todos. A vida se tornava uma vida angustiosa de perguntar a si mesmo: quem sou eu? Eu não sei quem sou eu e ninguém sabe me dizer quem sou eu, que é para eu saber quem sou eu. É assim a angústia irresistível nos que procuravam saber a razão verdadeira da origem de seu ser e ninguém sabia dizer. Então o desânimo pairava sobre a inconsciência do animal. O animal sempre inquieto em busca do saber. Pesquisas e mais pesquisas e tudo sempre na mesma, todos querendo saber por que eu assim sou. De onde vim para onde vou? Ninguém sabia me dizer, e parava tudo no que estamos. Um mistério animal de origem racional. Aliás, um misterioso animal de origem racional. Ninguém mesmo, ninguém, ninguém mesmo podia estar em condições de dizer coisa alguma a respeito do antes de ser assim e da causa desses feitos e da causa de serem feitos assim. Ninguém, porque quando todos nasceram, já encontraram tudo pronto, de forma que tinham que viver mesmo como um animal. Porque o animal é que não tem condições de saber o porquê que é um animal, de forma que assim viviam assustados por viverem no mundo sem saber o porquê dele, e terem vida e sem saber o porquê da vida. Então viviam todos assustados com tudo e consigo mesmo. Dessa maneira, a vida se tornou uma angústia permanente. E assim o animal, numa luta sem trégua, para ver se sentia ao menos um cheirinho de sua origem. Então dizia o animal: sabemos muito, mas o principal ninguém sabe. O principal é conhecer a verdadeira origem do mundo e sua criação. O principal é saber de onde viemos e para onde vamos. O principal é saber por que assim somos e o porquê que o mundo assim é. O principal é saber a origem de nosso ser, para ver se podemos deixar de assim ser. Enfim, a angústia morava dentro de todos, porque todos perguntavam: por que existe esse mundo? Ninguém sabia dizer nada. O porquê vivemos aqui desse jeito? Ninguém sabia dizer nada. Quem foi que fez esses feitos e por que fez? Ninguém sabia dizer nada, com base e lógica, com provas e comprovações. Quem somos? Por que assim somos? Ninguém sabia dizer nada. E de formas que o mundo de matéria trazia todos encabulados por de verdade ninguém coisa alguma saber. A angústia permanente da humanidade foi sempre uma coisa estarrecedora, por ninguém saber o porquê de sua existência, e por ninguém saber o porquê da existência desse mundo desolador de matéria. Então ficaram todos angustiados, por não saber o porquê tudo assim é, por não saber o porquê todos assim são, por não saber de onde todos vieram e por não saber para onde todos vão. Tudo mantinha-se em mistério irredutível e insolúvel. Viviam todos cabisbaixos e humilhados por não saber o porquê de sua existência, e viver em um mundo sem saber o porquê dele, e sem saber por que surgiu, vivendo nele. Então viviam todos encabrunhados e tristes, por desconhecer o porquê de sua existência. Então diziam: eu sei que eu existo, mas não sei por que existo. A minha origem se encontra em mistério. Não há quem desvende a angústia irredutível de toda a humanidade. Viver, todos nós vivemos, mas não sabemos por que vivemos. E assim decorreu toda a fase animal de origem racional. E desta maneira tinha que ser mesmo a fase do desencontro consigo mesmo, por não saber o porquê de sua existência. A fase do desencontro consigo mesmo, a fase dos desacertos, pois se já está em desencontro consigo mesmo, não podia acertar coisa nenhuma. Então a fase dos desacertos, das multiplicações dos desacertos, das desorientações, do desequilíbrio de tudo, dos martírios de todos, da agonia, das indecisões, das experiências,
das hipóteses, dos planos, do infinito, e dessa forma tinham que viver ao léu, sem uma base sólida para se basear e sem uma lógica para equilibrar todos. Então a vida se tornou um pandemônio de aventuras e de riscos de toda ordem. Aí começaram a se basear no nada, começaram a se basear na matéria. Sem conhecerem o que é a matéria e baseados na matéria, começaram a viver, baseados no magnético, nos seres de matéria e nos seres materiais. E daí endeusaram a matéria. A matéria tornou-se o Deus, como se a matéria pudesse salvar alguém. Aí ficaram todos embrutecidos pelo magnetismo, porque o mal começou a prevalecer. E daí o descontrole de tudo, as brigas, as confusões, as guerras, enfim, as ruínas tomaram conta de tudo e de todos, por endeusarem a matéria como ponto primordial da vida. Então aí surgiram os martírios de todos e os sacrifícios de todos e o sofrimento de toda a ordem. Passaram a ser dominados pela matéria, passaram a ser dominados pelo mal, pelo magnetismo, pelas aparências e daí a multiplicação do sofrimento. Endeusaram a matéria por não conhecer a causa da matéria e daí passaram a penar demais. E aí está no mundo o quadro desolador, a vida de sofredor e o aumento do sofrimento. Tudo isso por não conhecer a origem verdadeira de tudo. Tudo isso por não conhecer a causa de todos esses feitos, porque não há efeito sem causa. Tudo isso por não saber o porquê que assim são e o porquê que o mundo assim é. E se baseavam como ponto primordial do nada, sem saberem o porquê do nada, e por ser nada tudo se acaba. Tudo vale tudo, aparentemente. Parece que vale, e por o mal por si mesmo se destruir, o julgamento do tudo aparente é muito triste. Tudo que parece tudo, de repente acaba em nada. Que valeu se iludir pelo todo do nada, que parece ser o que não é, por tudo acabar em nada? Nada. Isso por endeusar as aparências como se aparências fossem verdades, submetidos assim a esses falsos grilhões que há muito todos vêm se desiludindo aos poucos desse reinado de lama, que matéria é lama e por isso tudo se acaba e volta ao que era lama. Mas não podia ser de outra forma, porque não conheciam a verdadeira origem, não sabiam por que aí nasciam, viviam desconhecidos da verdadeira origem de seu ser. Sabiam que eram de matéria, mas não sabiam por quê. Sabiam que viviam de matéria, mas não sabiam por que viviam de matéria. Não sabiam por que da matéria. Então dizia: eu sou de matéria, mas não sei por que da matéria. Sei que sou de matéria, mas não sei por que vivo de matéria. E porque vivo de matéria, só sonho com a matéria, até que um dia eu venha a saber quem sou e o porquê que assim sou, para poder deixar de assim ser, que eu não me conformo de ser como sou, porque sou de matéria sem saber por que sou. E por isso sou um sofredor sem saber por que sofro, porque não sei quem me fez assim, nem por que me fez assim, nem por que sou assim. Não sei por que sou assim, porque nunca houve quem dissesse: tu és assim por isso, por aquilo ou por aquilo outro. E assim vivendo na matéria bruta e na brutalidade da vida provisória, sem saber o porquê da vida ser provisória. E assim reinaram no reinado da inconsciência, da deformação da matéria, no reinado da deformação da matéria. No reinado da poluição da matéria, no reinado das transformações da matéria, no reinado onde coisa alguma se acaba, esse tudo se transforma para classes inferiores em degeneração. E assim todos desse pântio deformado, sofrendo as consequências da deformação, da degeneração, da poluição e das transformações para classes inferiores. Agora, hoje na fase racional, na fase de recuperação do animal racional, é que estão sabendo o que são, por que assim são, o porquê de assim serem, de onde vieram, para onde vão. E desta forma, o porquê que o mundo assim é, e o antes desse mundo assim ser o que era, e por que deixaram de ser o que eram para serem o que são. Hoje todos conhecendo o verdadeiro antes de ser, antes da formação deste mundo e como tudo isso foi feito, e de que foi feito, a causa e a origem desses feitos, a transformação de uma vida para outra, a transformação de uma vida racional para a deformação racional.
Então hoje todos, conhecendo todo este translado, que é a causa e o motivo de assim serem, de aí estarem dentro deste mundo de forma deformativa, degenerativa, poluída, transformativa, de infinidades de vidas diferentes. Hoje todos conhecendo por que assim são, de onde vieram, para onde vão e como vão. Solução verdadeira desencantativa deste encanto, e que ninguém mesmo sabia o porquê dele. E por não saber, ninguém sabia como viver, e por não saber, sofriam demais. Hoje vendo e sabendo o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Hoje sabendo a origem e a causa deste mundo deformado, que por ser deformado é um mundo de sofredores, e por ser deformado, um mundo de padecimentos cruéis de toda ordem. Hoje todos cientes e conscientes racionalmente da existência do mundo racional, que é a base e a origem dessa deformação racional. Hoje todos cientes de que não há efeito sem causa. Se existe essa deformação racional é porque a causa é racional. É o verdadeiro mundo da origem de todos, o mundo racional. Se existe o racional deformado é porque existe o racional puro, limpo e perfeito. E se existe o deformado é porque desviou-se de sua rota verdadeira e por desviar de sua rota verdadeira deformou-se. Se existe o racional sujo e imundo, que é o que está na categoria de animal de origem racional, é porque determinou-se por rota errada. A rota errada foi entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Desviou-se de sua rota certa, e por desviar de sua rota certa chegou a este ponto de escombro deformativo e degenerativo e poluído. A forma certa, racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. De onde todos agora, tomando conhecimento da rota de descida até essas paragens de apodrecimento, de tormento, conhecimento da rota de subida para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A meta final do seu verdadeiro destino, a sua meta final, o mundo racional. E assim agora na fase racional, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim agora na fase racional, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A rota certa de subida para o seu verdadeiro mundo de origem e a rota do desvio de descida, porque se desviaram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E por este pedaço não estar pronto para entrar em progresso, começou a se desviar do mundo racional e nesse desvio veio descendo até chegar a este plano inferior de originar um mundo deformado, inadequado de viver, por não serem nativos dessa originalidade deformada, e sim de essência racional pura, limpa e perfeita no seu estado natural, dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas agora chegou a hora do término do sofrimento de todos, da vida dos martírios, da vida da matéria. Chegou a hora, está na hora de todos saírem daí para fora, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então está aí a hora da maior alegria de todos, da maior alegria de todos, da maior satisfação de todos, voltarem para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. O mundo verdadeiro dos seres de origem racional está aí a fase de recuperação do animal de origem racional. De origem racional por causa do raciocínio e que agora chegou à fase do seu desenvolvimento, a fase racional. A fase de desenvolvimento do raciocínio para depois de desenvolvidos se ligarem ao seu mundo de origem, o mundo racional. O raciocínio é de origem racional, racional, raciocínio, raciocínio, racional. A verdadeira origem, o mundo racional. Então está na hora de todos irem para o seu verdadeiro mundo de pureza, de puros, limpos e perfeitos. E depois do raciocínio desenvolvido ligado ao mundo racional, todos começarão a receber tudo do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Começarão a receber tudo do mundo racional por a fase ser racional. E todos recebendo tudo do mundo racional, nasce aí na Terra o verdadeiro paraíso racional. Então passarão a viver todos racionalmente, conscientemente e tudo dando certo na vida de todos.
a fase do maior esplendor de todos que vieram parar nessas paragens, neste encanto desolador. Agora deixou de ser, porque aí está a fase racional, a fase da volta do animal de origem racional ao seu mundo de origem, o mundo racional. A fase de recuperação do animal de origem racional, passando de animal racional para aparelho racional. Todos alcançarão já, porque todos são de origem racional, já com o decorrer dos dias, e assim chegaram no ponto final da vida da matéria. A matéria só serviu para uma lapidação infernal, por desviarem da rota certa, saírem da rota certa. Mas a vontade é livre e usar a vontade, por a vontade ser livre, como até hoje aí permanece em todos. A vontade é livre, e assim agora terminando o malogro da vida do encanto, da vida do sofrimento, da vida dos tormentos, da vida da dor, da vida da aflição. Está aí a fase racional, a fase da verdadeira salvação eterna do animal de origem racional. Então agora é para todos viverem muitíssimo alegres, felizes e contentes em saberem que aí nesta matéria não nascerão mais e saberem que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo, por estar aí na Terra a fase racional. A fase promissora, a fase salvadora, dos lindos passos, dos ricos passos, dos brilhantes passos dentro da fase redentora, a fase racional. Então é ler e reler para o desenvolvimento do raciocínio, para se ligar ao mundo racional e ter tudo do mundo racional, se ligar à eternidade em vida aqui na Terra, ligados à eternidade e vivendo aqui na Terra e ligados ao mundo racional, tem tudo do mundo racional. Tem tudo de bom, de lindo, de sublime, de paz, amor, de fraternidade universal. E assim chegar e alcançar o ponto primordial da solução da vida do animal de origem racional, e deixando de ser animal por ser recuperado pela fase redentora e salvadora, a fase racional. O maior triunfo de toda a humanidade, aí está, a fase racional. O triunfo dos triunfos, a definição da originalidade que desconheciam. Por isso viviam aí neste apodrecimento de tantos tormentos que já não aguentam mais. E assim a vida da matéria chegou no seu ponto final, porque terminou a fase de animal racional e chegou ao mundo pela ordem natural, pela evolução natural da natureza, a fase racional, a fase redentora, a fase da verdadeira vida. A fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional, a verdadeira felicidade completa de todos, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Não há felicidade maior do que esta, a salvação de todos, viver no seu verdadeiro mundo, viver como racional, puro, limpo e perfeito, e não como animal racional, cheio de defeito. Está aí constatada, provada e comprovada a verdadeira redenção universal, a verdadeira salvação de todos, como se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem e como voltar para ele. A fase racional, a fase de segurança de todos, a fase redentora, a fase dos poderes, o mundo racional, o mundo que há muito procuravam, mas não sabiam como encontrá-lo, e muito menos como entrar em contato. Há muito que todos procuravam conhecer o seu mundo de origem, que é racional, por serem de origem racional. Sabiam que eram racionais porque tinham raciocínio, e por terem raciocínio tinham a sua origem, e a origem é o mundo racional. E agora aí estão ligados à sua verdadeira origem pela fase racional. E assim saíram do terreno das dúvidas, a fase do animal racional, a fase das dúvidas de tudo, a fase inconsciente. Hoje todos na fase consciente, a fase racional, e sentindo os sublimes efeitos do mundo. O sublime. Eu vou ler o parágrafo novamente. Hoje todos na fase consciente, a fase racional, e sentindo os sublimes efeitos do mundo racional. Sobretudo, a fase inconsciente, a fase de animal racional, a fase das penitências, a fase dos penitentes, a fase das decorrências malogradas, a fase das aparências, a fase desagradável, a fase do desequilíbrio, a fase das loucuras, a fase de todos loucos.
Basta ser animal de origem racional para estar no estado deplorável de desequilíbrio de um livre pensador. Um livre pensador é completamente desregulado. O pensamento é desregulado e quem vive desregulado é um doente, e o doente não pode regular coisa alguma. E por isso tudo desregulado, tudo em desequilíbrio, tudo e todos em desespero. A fase animal racional que se acabou e por isso tudo começou a virar, tudo começou a ficar ruim por a fase ter terminado. Terminou a sua função que estava em ação. Terminou a fase, entrou tudo em regressão, em destruição. Enquanto a fase permanecia, a estabilidade mais ou menos existia, porque a fase estava em função, em ação, mas a fase terminou, parou a sua função, parou a sua ação e começou tudo a regredir. Terminou a fase, terminou tudo. Entrou tudo em colapso. Ficaram todos sem direção, procurando o bom, procurando o bem, procurando endireitar sem poder, porque a fase terminou. A fase animal racional, então, veio em sua substituição, por tudo isso ser da própria natureza, a substituição da fase animal racional pela fase racional. São evoluções naturais da natureza, de formas a última fase da vida da matéria, a fase racional, que assim veio para a recuperação do animal racional, de recuperação de toda a humanidade, passando então de animal racional para aparelho racional, e como aparelho racional, de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por a origem de todos ser racional. Então, todos voltando ao seu mundo de origem, naturalmente, sem esforço, sem abalo e sem choques. Tudo naturalmente, a salvação de todos é feita naturalmente. Todos voltarão para o seu mundo de origem naturalmente. Tudo é evolução natural da natureza, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por todos serem de origem racional. E tudo se completando pela forma natural da natureza para a maior grandiosidade universal, que sentiam que a vida não podia continuar mais assim, universalmente, e que tudo isto teria que ter um fim. Previram, com previsões desastrosas, fazendo julgamentos inconscientes de previsões absurdas. O extermínio da humanidade seria o extermínio desolador, que o mundo acabaria em chamas, previsões inconscientes, previsões de quem não tem mais o que fazer e por isso ser julgando o dono do mundo com o maior desrespeito à natureza, com o maior desrespeito ao dono de tudo. Ser julgando o dono do mundo e fazendo previsões para chocar todos, emocionar todos, impressionar todos, chamando desta forma o dono de um grande monstro, com essas previsões chocantes, impressionantes e humilhantes. A natureza, com maior desrespeito ao dono de tudo isso, determinando o fim trágico da humanidade. Eu vou ler de novo o parágrafo. Se julgando o dono do mundo e fazendo previsões para chocar todos, emocionar todos, impressionar todos, chamando dessa forma o dono de um grande monstro, com essas previsões chocantes, impressionantes e humilhantes à natureza, com o maior desrespeito ao dono de tudo, determinando o fim trágico da humanidade. Previsões inconscientes que quem manda no mundo é o dono. Se tudo isso existe é porque existe o dono. Previsões de sentimentos monstruosos, o dono age muito diferente. O dono age de forma racional, porque o mundo e todos e tudo são de origem racional. O dono age racionalmente, como está aí, como estão aí as provas e as comprovações. O dono age com amor ao que é seu e não com desamor de destruição do que é seu. O dono age com amor, carinho e abnegação. O dono não age com imprudência. O dono age com o fator natural. O fator natural é racional. Razão suprema a tudo e a todos, razão de supremacia universal. O dono age com paz, amor e fraternidade, com o bem dos bens acima de tudo e não com o desamor a seus filhos, e não com destruição e maus tratos aos seus filhos. Por isso está aí, criou tudo de bom, de belo, de lindo. Agora o mais lindo, a fase racional, a fase de todos, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O dono é racional e age e resolve tudo racionalmente.
racional é puro, limpo e perfeito, não existe melindres, tudo é dócil, tudo é pureza. Todas essas fórmulas, todas essas maneiras de previsões massacrou muito os fracos, impressionados em ideologias caducas, fantasmas de última hora. Existe a supremacia racional porque tudo é de origem racional e não de previsão de animal, encruado dentro do elétrico e magnético, sem saber o porquê de si mesmo e sem saber o porquê que assim são. Vivendo como animal, sonha como animal, então prevê o que não existe nem pode existir, porque o mundo tem o seu dono. Infinidades de previsões errôneas, subalternas e inconscientes de profetas sonhadores. E assim hoje está aí a fase racional, a fase do bem eterno, a fase de recuperação do animal racional. E assim a fase de animal de origem racional se acabou e acabaram todos esses sonhos de profetas aventureiros. Hoje tudo é racional e não sonho de animal de origem racional. Assista os demais vídeos, né, os anteriores e os que virão. Adquira o livro Universo em Desencanto, que você pode adquirir aí no link, o www.culturaracional.com.br. Link não, site, né? Então, seja persistente no estudo dos livros Universo em Desencanto. Então, até o próximo vídeo. Salve, salve, gratidão. Tchau, tchau.